presidente a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo está na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrado. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Eita! Começou o no blá 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 no X no YouTube com esse áudio bombástico. Silas Malafaia prometendo arrebentar Dudu Bolsonaro. Falou, xingou o filho do Jair para o próprio papai. E o Brasil, claro, tá saboreando esse áudio. Eu já ouvi umas 10 vezes, com essa 11ª vez. Mas eu vou chamar aqui, já que não vai ter o Noblar hoje, a estrela do programa não estará, tá com problemas de saúde, portanto, estarei apenas eu. Não apenas eu, porque tem dois convidados, o primeiro eu já vou chamar. Ele manja muito de política, tem um portal gigantesco aí na internet. O canal dele já passou de 1 milhão, é um grande comunicador, um grande jornalista. Traz aí, por favor, Alice, o José Fernandes, advogado, professor, jornalista. O canal dele, para quem não conhece ainda, é o portal do José. Segue lá, já está gigantesco o teu canal. Eu imagino que você já falou sobre esse áudio do Malafaia lá. Não falou? Bem-vindo, José, obrigado. A Olha, gente dispersa há muito tempo, é um prazer tê-lo aqui. pô, obrigado pelo convite aí. Para mim é sempre uma alegria toda vez que alguém me convida para bater um papo, porque tem uma questão de logística que é uma maravilha, né? Eu não preciso me preocupar com pauta, não preciso organizar nada, e aí vocês vão tocando. Então, para mim, fica uma coisa muito mais descontraída, fica muito mais legal. Então, é um prazer, uma honra estar aqui. Pena Pô, que o Noblazão não está com a gente, mas tem muito assunto aí para a gente destrinchar. E aí, já entrando nessa sua primeira provocação, né? O que eu achei mais interessante, eu não vi ninguém comentando muito, um aspecto da fala do Malafaia que, se ele tivesse dentro de uma penitenciária, falando o que ele está falando, eu acho que ia ter o chefe lá da facção, ia dizer para ele assim: ô, bacana, maneira aí do seu linguajar, aí tá pensando que isso aqui é bagunça? Eu acho pois que é. alguém já ia tentar botar ordem na casa. Agora, em segundo lugar, o que me chamou mais a atenção foi na hora que ele fala com o Bolsonaro e fala assim: seu filho falou esse negócio de nacionalismo, que eu sei que você não apoia esse negócio. E aí? Que papo é É, esse? Não apoia. O Bolsonaro é o que mais surfa na onda nacionalista, pelo menos é o que parecia. Inclusive, eu lembro que quando estava acabando o governo dele, num podcast, perguntaram qual que é o legado do governo Jair Bolsonaro. Ele, óbvio, não tinha nenhum dado positivo a apresentar, e aí ele falou: eu resgatei o orgulho de se usar a camisa verde e amarela. Na verdade, não, ele provocou vergonha, mas ele disse isso, que resgatou o orgulho. Então, até ele só tinha o que dizer sobre ele, apelando para o nacionalismo. Até um dia desse. Mas aí, nesse áudio é curioso, né? O Malafaia dizer que o Bolsonaro não gosta dessa coisa de apelar para o nacionalismo. Eu fiquei confuso. Não é meio confuso isso? na verdade, é o seguinte: você também está com quem estava falando com ele sobre ele não ter uma adesão ao nacionalismo, era alguém também que se apresenta como religioso e que de religioso não tem nada. Então, o papo ali ele ficou na mesma frequência.
Eu entrevistei uma vez, aliás, duas vezes, o ex-deputado Julian Lemos, que foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro e rompeu com o Bolsonaro logo no comecinho, né? Como outras criaturas que entraram nessa ilusão, nessa aventura e descobriram quem era a peça. E ele fala o seguinte, o Julian Lemos, que essas figuras eles não têm nenhum respeito, nenhuma confiança um no outro. Na verdade, por trás eles se falam muito mal. A percepção que o Malafaia tem do Bolsonaro, se ele fosse surpreendido conversando com pessoas assim dentro de casa, ele ia dizer aquilo que nós sabemos, que o Bolsonaro é um boçal, que o Bolsonaro é um idiota, que é um desqualificado, é um ignorante, é uma topeira. E se o Bolsonaro também fosse apanhado numa conversa mais privada, ele ia dizer: o Silas Malafaia é um pilantra, ele não tem nada de religioso, é um oportunista, ele quer se dar bem, ele quer enriquecer os negócios, ele quer iludir pessoas. Então, ali é um casamento de conveniências. Pois é. No pior dos mundos, que é nesse mundo da esgotosfera da extrema-direita, que quem topou se sujar nesse esgoto foi se conectando com o Bolsonaro. Você imagina só, a gente está falando aqui do Malafaia e Bolsonaro, mas se você pega Paulo Guedes e Bolsonaro, existe um casamento de conveniência maior do que esse? Pois é. O Paulo Guedes, que é um cara que jamais chamaria o Bolsonaro para absolutamente nenhum tipo de reunião, em nenhum lugar, para beber qualquer coisa. E o Bolsonaro, por sua vez, não teria motivos nenhum para chamar o Paulo Guedes para fazer absolutamente nada do universo do Bolsonaro. Andar de jet ski, comer pastel, enfim, fazer rachadinha, enfim. Então, são criaturas que, por conveniências, dentro desse mundo da esgotosfera, fazem algum tipo de casamento. E no momento atual, o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro, como ele é um náufrago, ele se agarra em qualquer coisa. E Claro. a coisa que tem para ele, que está conseguindo boiar mais, e não necessariamente é uma tábua que está boiando, é o Malafaia. Então ele agarra ali naquele grande tolete, fica ali, porque é o que sobrou para ele. Pois E o, é. e o tolete, por sua vez, sabe que essa bandeira extremista, que isso atrai, isso traz uma adesão, isso faz parte de todo um contexto social muito maior. Porque essas seitas religiosas, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, em regra, elas sobrevivem com a ignorância de suas sociedades. Por quê? Porque quando o cidadão ele não tem uma leitura racional da realidade concreta, ele não percebe que a vida dele é resolvida ou prejudicada por ações humanas, por ações políticas, quando ele não tem essa percepção, ele começa a transferir as suas demandas para o plano espiritual. Isso vale para Claro. qualquer religião. O cara passa a acreditar no Todo-Poderoso como aquele que está olhando para ele e vai resolver seus problemas. Ora, tem uma coisa que, enfim, pode ser agressiva para quem é muito religioso, mas é um dado da realidade, que é o seguinte: os países que têm o maior IDH são países em que as suas sociedades se autodenominam menos religiosas. E nos países onde há o IDH mais baixo, é justamente ali que você tem uma maior adesão a religiões. E aí, religião evangélica, católica, muçulmana, enfim, budista, enfim, qualquer tipo de. Porque justamente a impossibilidade de compreender que a vida concreta é resolvida por questões concretas que faz com que você acredite em qualquer coisa fora da realidade. E aí Claro. surgem os picaretas. Então, os picaretas, eles precisam que uma sociedade seja muito desigual, que a sociedade seja muito fragilizada, que os problemas sociais não sejam resolvidos, porque quanto mais gente estiver sem percepção da realidade concreta, mais clientes eles terão dentro das suas agremiações religiosas, mais dízimos eles arrecadarão. E o Malafaia, nesse particular, ele é o concurso, né? Porque ele dá curso de como arrancar dinheiro do fiel.
assim, na maior, né? Então, esse casamento de Bolsonaro com Malafaia, ele pode transparecer nesse momento que eles têm uma amizade muito grande, mas ali é como a metáfora que eu usei. É alguém agarrado no tolete e o tolete agarrado no náufrago, porque eles se retroajudam ali, né? É verdade. É um casamento de ocasião. Se a gente lembrar, o Malafaia, em 2002, apoiava o Lula, mas tinha um discurso de não misturar religião com política. Ele já foi alguém muito mais progressista nesse sentido. Agora ele é muito mais reacionário. Só que rolou, de fato, uma grande mudança na imagem e na maneira de agir do Malafaia, que cada vez mais mistura, né? Faz da política quase que um campo de discussão religiosa também, sendo apelando, né, para um populismo que liga religião com política e tentando tirar voto daqueles que, de certa maneira, creem nele, né, como um guia espiritual. Então, o Malafaia, sem dúvida nenhuma, hoje é outra pessoa. E o outro casamento de ocasião é o Centrão com o Bolsonaro. O Ciro Nogueira chamou o Bolsonaro e chamava de fascista. Depois conseguiu virar o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro viu que precisava se agarrar ao Centrão, ocorreria Hum, até um risco de impeachment. Ele viu que não ia conseguir dar golpe no Centrão, porque a princípio o golpe do Bolsonaro era contra o legislativo. Ele queria usar o artigo 142 para colocar os militares como poder moderador e assim calar e passar por cima do legislativo. E ele viu que não ia dar certo, e ele se rendeu ao legislativo, se entregando para o Centrão. Mas é curioso, porque ele colocou na Casa Civil o Ciro Nogueira, que o chamava de fascista, e depois passou a trabalhar junto com ele. Então, é tudo um monte de casamento de ocasião. Vamos ver até onde vai o Malafaia, mas foi feio esse quebra-pau no telefone que ele relatou que teria tido com o Eduardo Bolsonaro. Malafaia diz que mandou mensagens pesadíssimas para o Eduardo Bolsonaro. Você acha que daqui para frente o Eduardo meio que bananou, né? Fez um vídeo apoiando o Malafaia, mesmo depois de ser esculachado por ele. Mas vai acabar aí essa treta é. entre os dois? Olha, Ou eles podem voltar a colidir? usando a metáfora do casamento, né, os casamentos de conveniência, eles têm também as suas regras, né, porque não deixa de ser um contrato que as pessoas fazem ali, um com o outro. Agora, dentro dos casamentos de conveniência, existem as partes que contêm algum tipo de princípio. Eles estão ali por conveniência, estão por algum tipo de interesse, mas tem princípios. No caso do que a gente viu quando o Bolsonaro chegou até o poder, é um casamento de conveniência onde você tem uma série de oportunistas de um lado e uma série de pessoas que se prostituem do outro, sem nenhum critério moral, nenhum critério ético. O critério do Bolsonaro é o seguinte, o do clã Bolsonaro: você está me apoiando? Sim, tá, então eu não quero saber quem é você. Eu não quero saber se você é ladrão, se você é falso religioso, se você é do agronegócio, se você é traidor da pátria, se você quer vender o Brasil, se você é corrupto, se você é bandido. Não interessa. Eu quero só que você me dê apoio e não me enche o saco. Então, então, uma pessoa que se comporta assim, que não tem nenhum filtro ético, nenhum filtro moral, você tem o pior dos casamentos. É o casamento de conveniência, mas com pessoas que são abjetas do ponto de vista moral. Você imagina só os generais que colaram em Bolsonaro? Você imagina alguém que fez a Academia das Agulhas Negras, que fez cursos dentro das Forças Armadas, que teve que estudar, pessoas que fizeram cursos fora das Forças Armadas, se formaram em direito, em psicologia, em sociologia, sei lá, em ciências sociais. Né? Existem muitos militares que se aperfeiçoaram, né? é, tecnicamente e academicamente. De repente, uma criatura dessa olhar para o Bolsonaro e dizer assim: olha, esse cara tá aí, vai ser meu chefe, eu vou ficar subordinado a esse cara. É óbvio que quando eles olham para o Bolsonaro e veem uma criatura despreparada, desqualificada, uma figura abjeta, e eles resolvem acoplarem as suas vidas a uma figura como essa,
é o interesse dos mais rasteiros. Esse alto generalato todo que agora está encalacrado, qual era a percepção moral que essas figuras tinham da moral, da ética? Que tinham ali no começo e que estavam um tanto ou quanto, vamos dizer assim, desavisados, eles não conheciam Bolsonaro na essência. Você pega o general Santos Cruz. Santos Cruz, você vê o Santos Cruz falando hoje, você vê que é um cara tranquilo, que ele é um Claro, cara de direita, mas ele é um cara de direita, mas ele não é um cara que topou mergulhar na claro. lama. Né? O outro general, o Rego O Barros, Rego Barros também, o porta-voz. porta-voz, que é um cara preparado também, é um cara que tem uma formação acadêmica Verdade. é, também muito boa. E esse cara também, ele chegou um momento que falou, pô, não dá. O cara ficar defendendo o Bolsonaro ali, e, na verdade E ele ele, foi deixou, ele até. foi escanteado, né, José? Ele foi É, deixar. O Bolsonaro não aproveitava mais ele, não queria mais né? usá-lo como porta-voz, porque sabia que não podia usá-lo em qualquer situação. Ele tinha um princípio, uma moral que ele seguia. De fato, é um outro bom nome que você lembrou, o Rego Barros. E agora você vê o seguinte, que alguns que ficaram com Bolsonaro até o final, que se venderam moralmente, né? Eles estão sofrendo agora um revés que eles calculavam que eles não iam receber. Por exemplo, aquele general Paulo Sérgio, com aquele cabelinho dele esticado para o lado, aquela coisa pintada quase a asa da graúna, né? O Paulo Sérgio, ele é aquela figura, né? Todo valentão, fortão e tal, 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 mas virou aquele cupincha do Bolsonaro na comissão eleitoral, se prestando a fazer o papel mais ridículo, mais abjeto, de ser um ajudante do Bolsonaro, na estruturação do golpe. E aí o que acontece? Como eu tenho sempre brincado nos meus encontros, né? Ele esperou o contato e o contato veio. O contato veio, caiu na área. Agora o juiz é que vai ver se foi simulação, se não foi nada, se foi simulação, não foi. Mas você veja só, esses caras eles tinham ambições pessoais quando eles renunciaram à moral e à ética, num governo de uma ditadura bolsonarista, eles estarem ocupando altos postos, com mais poder e tal. Porque é o seguinte, esses generais todos, esses militares que se acoplaram a Bolsonaro, eles tiveram ganhos econômicos que, para eles, Claro. eram ganhos econômicos muito importantes. Um general que ganhava R$ 40.000, R$ 35.000, aí virou ministro, passou a ganhar 80, 90. E aí é o seguinte, passaram a ter diárias e indicar parentes, indicar os parentes dos parentes, e, enfim, você sabe com quem você está falando, enfim. Então, essas coisas. Eu chegava a acompanhar assim, a agenda do Bolsonaro, aí o Bolsonaro ia inaugurar lá uma ponte em Roraima, né? Pô, ia com 10 ministros militares, os caras ficavam lá, tinha aqueles cultos evangélicos, eles fingiam que eram evangélicos, e aí você vê, a diária do ministro era R$ 1.600. Então, eles viajavam com o Bolsonaro para cima e para baixo, e para morder diária. Claro. É, isso aí é mesquinharia dessa gente que teve à frente do nosso país. Então, assim, são pequenos batedores de carteira quando Bom, bom. você pega por exemplo, o almirante lá, O Almir Garnier não, colocou a não, família não, inteira. o almirante das joias. Como é que é o nome Ah, o que dele? trouxe as joias, o que É, entrou com as joias também tem que lembrar, peraí, vou olhar, tem que lembrar o nome dele. pois é. O cara foi ministro das Minas e Energias. O cara foi ministro das Bento Minas e Energias. Albuquerque, né? O Bento Albuquerque, exatamente. O Bento, ele foi um cara que pilotou a privatização da Eletrobras, né? Você imagina a montanha de dinheiro que os interesses que giraram em torno dessa entrega, dessa lesa-pátria. E o cara, o que ele era? Ele era uma mula do Bolsonaro, traficando joias, relógios, esculturas, uma coisa assim patética. Olha, depois que passar esse primeiro lote de condenações do Bolsonaro, o senhor Paulo Gonelli tem a responsabilidade de tocar a acusação contra o Bolsonaro pela subtração de joias. É claro. E o Bento Albuquerque tem que ser responsabilizado também. Mas Sim. você veja o nível que os caras desceram.
um cara almirante, o almirante passando lá na alfândega Que mico. e o fiscal, o que é isso aí? Ah, não sei não. É, me entregaram lá no hotel para É para entregar Michele, ele disse para dona depois. Michele. Aí você fica pensando o seguinte: você imagina um almirante desse comandando um submarino, e aí Pois é. entra um marinheiro com uma caixa, né? E ele pergunta ao marido: que caixa é essa que você está trazendo para o submarino? Ah, não sei não, almirante. Me deram lá fora. Já que você Diz- lembrou do quanto é, eles desceram, outro que desceu baixo nesse momento das joias foi o pai do Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, que era o presidente da Apex, uma é, agência que é para movimentar, ajudar as empresas do Brasil no exterior. E ele estava ali fazendo o papel de vendedor de joias, indo atrás de leilões para vender as joias do Jair Bolsonaro junto com o filho dele, o Mauro Cid. Então, olha, como você está dizendo, o nível que alguns militares desceram, porém outros, como o Rego Barros, ou como o Santos Cruz, né? Esses daí, pelo menos, mantiveram a honra da farda, né? você vê Agora, só, você vê o brigadeiro o Batista. O brigadeiro botou o membro na mesa, para não dizer coisa feia, né? Botou o foi, membro na mesa, falou: olha só, daqui, daqui eu não passo, daqui eu não passo, tem outra, daqui eu não passo e daqui ninguém passa. Mesmo o general Freire Gomes, que esses caras todos são de direita, né? claro, Eles claro. são formados tomando chá de cap todos os dias. E o Freire Gomes, ele sentiu que a coisa, que a barra é pesada. Agora, tem um pano de fundo que eu já falava no portal do José, desde sempre, porque a gente passou um bom período aqui no Brasil com muita gente no campo progressista, muita gente que segue a gente, com medo de golpe. Ah, golpe, golpe. Porque é o discurso que a gente recebia pelas redes sociais, pelos WhatsApp, a tiazinha do WhatsApp, era sempre aqueles. Você deve ter recebido um monte também, né? De Claro. tropa marchando, de gente com palavra de ordem, e aquelas fake news, né? Os caras pegavam assim, desfile de tanque na Rússia e dizia que era o exército brasileiro que estava, enfim. E um monte de avião passando, e gente chegando em assim, caminhão chegando em quartel, os caras, tá chegando tropa, tá chegando armamento, enfim. E as loucuras que essa gente jogou por todo lado. Então, isso fez com que muitas pessoas do nosso campo, do campo da racionalidade, ficassem com medo do golpe. E eu sempre dizia no portal do dia o seguinte: gente, olha só, não haverá golpe no Brasil. Não haverá golpe porque não existem condições para ver um golpe. Nós não temos aqui dentro do Brasil grupos econômicos operando para ter um golpe, e nós não temos nações estrangeiras engendrando golpe aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se nos Estados Unidos tivesse, por exemplo, hoje o governo Trump no poder, olha, eu não tenho dúvida que eles iriam vitaminar aqui um golpe aqui. E aí os militares aqui no Brasil, eles foram desautorizados pelos militares dos Estados Unidos. Foi. O secretário de Defesa dos Estados Unidos veio aqui no Brasil umas 3 vezes. E numa delas ele foi bem objetivo. Olha só, nós respeitaremos a democracia, os ritos que ela tem no Brasil. Assim, a mensagem era muito clara nas conversas que tinham com o alto comando das Forças Armadas aqui no Brasil. Ou seja, o governo Biden, com todos os problemas, estava deixando claro que não iria respaldar um golpe aqui no Brasil. Então, os militares, mesmo sendo de direita, mesmo que querendo algum benefício particular ou tendo algum tipo de descontentamento com um governo de esquerda ou com a possibilidade de chegar a um governo de esquerda, se eles têm ali uma garantia de uma força internacional que eles poderiam dar o golpe, eles poderiam entrar nessa aventura. Agora, sem esse respaldo, aqueles legalistas iam falar: olha, não vou entrar nessa aventura, não vou segurar essa. Então, tem essa série de fenômenos, né? Mas isso não diminui a, a, a força e a posição que tiveram esses militares Claro. de alto escalão de não se submeterem a um rato, uma ratazana que estava querendo dar o golpe. Então, os caras, um brigadeiro, olhar para o Bolsonaro, aquela figura
que na época ele estava cheio de erisipela, enfim. O Bolsonaro, do ponto de vista pessoal, todo mundo diz que ele é um cara porco. Então, um cara Parece. sem menor etiqueta. Então, um militar de alto escalão e tal, vê uma figura daquela ali, né? É, tentando um golpe para escapar da cadeia, porque eles sabiam que o Bolsonaro tinha feito muita besteira. Então, os caras não topam, né? O cara assim, pô, não dá, né, meu amigo? Ó, vai você aí, não conte Eu comigo. também acho que se tivesse um cenário favorável ao golpe, externamente, principalmente com que de fato o Biden mandou aqui recados, mandou aqui o secretário para conversar, eles até ameaçaram cortar treinamento que eles fazem para o Exército Brasileiro. Então, eles sabiam que não iam sustentar um golpe. Eu acho que Uhum. muitos que não toparam o golpe é porque sabiam que era uma furada. Em uma semana esse golpe ia ser desmontado e eles seriam presos. Eu acho que foi muito guiado por isso que Freire Gomes, por exemplo, não topou. Mas tem outros que eu acho que É, são legalistas de mas fato. mas tem um detalhe também, tá? Eu sempre disse que não haveria golpe, o golpe não se materializaria no Brasil. Mas isso não significaria, ou não significava, que não houvesse uma tentativa de golpe, Claro, porque são coisas diferentes. Você exato, pode fazer uma leitura objetiva, é que nem um jogo de futebol, né? Você fazer uma previsão, olha, vai jogar um time de Série B com um time da Champions League. Olha, a possibilidade do time da Série B ter um sucesso aí é mínima, né? Então, quando você faz uma análise do cenário, você tem que levar em consideração quem são os jogos, quem são os jogadores, como é que o jogo está sendo jogado. claro. Então, você pode falar, olha, o time ali ele pode até tentar fazer alguma coisa, mas a possibilidade de se dar bem vai ser muito pequena, porque o outro está muito mais preparado, né? E De na fato. política, na geopolítica, as coisas podem caminhar também para esse tipo de situação que nos permita fazer algumas análises, né? Pois é. Que são acertadas ou não, como diria Caetano. Agora, já que a gente está falando do golpe e também vazamento das mensagens que estão no relatório da Polícia Federal, que indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por coagirem autoridades que estão à frente aí do julgamento e da investigação do golpe de Estado. Esse relatório tem ali algumas conversas entre o Silas Malafaia e Bolsonaro, entre Eduardo Bolsonaro e o pai que comprometem muito o Bolsonaro também na questão do golpe. Uma das Sim. conversas é o Bolsonaro mostrando ali nas conversas do Bolsonaro que ele teve acesso à defesa do general Mário Fernandes antes dela ser protocolada lá no caso do golpe que será julgado agora em setembro. Então, é mais um batom na cueca. Mário Fernandes é o general que estava à frente do Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa sequestrar e, no limite, até matar autoridades públicas. O Uhum. Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Então, o fato do Bolsonaro ter se movimentado para ter acesso à defesa desse general antes dela ser protocolada, por que ele faria isso, meu querido José? Rapaz, olha, o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro é um moribundo político, é um moribundo ser da vida política do nosso país. E a cada dia que está passando, o moribundo ele precisa de um remédio, né? Senão ele não sai da moribundice. E aí o que acontece? Ele, no meio dessa moribundice, quando ele quer tomar algum remédio, alguém dá um chumbinho para ele. Aí ele toma um chumbinho, porra, fica mal. Quando você pensa que estabilizou, aí vem alguém e dá um cianureto para ele. Então, assim, ele tá todo dia aparece alguém que apresenta alguma coisa contra ele. E, enfim, e todo dia, olha, a situação dele é irreversível, não tem como. Agora, a gente tem que fazer justiça sempre à existência do ministro Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, porra, ele enfrentou essa gente desde o começo, ele enfrentou Elon Musk, enfrentou as Big Techs, enfrentou Donald Trump, está enfrentando tudo e Tudo. está seguindo reto, está indo muito firmemente, né? Na garantia que a justiça do nosso país aqui ela será feita, que essa figura irá Claro. para a cadeia. Ele deveria ter ido para a cadeia
muito tempo atrás por conta da pandemia. Mas, enfim, nós não tivemos também acho. nós não tivemos Procuradoria da República aqui no Brasil, então ficou nessa história. Olha só, vou ter que sair Eu daqui uns dois sei. minutinhos, porque eu tenho que ir para o meu programa. Eu sei, galera, o portal do José já já está ao vivo também. Ele vai É, correr para o canal dele. Então, vamos terminar dando uma pincelada aí nesses áudios que vazaram ontem. E aí, de maneira geral, incrimina muito o Bolsonaro, porque tem ele combinando com o Capitão Alder, um é, deputado, é um como, outro. né? É um outro conjunto de crimes, por exemplo. Ele está. Muitas pessoas não percebem. Ele está preso agora na medida cautelar, não por conta do golpe, mas por conta das ações de obstrução da Instrução, justiça, que tem claro. um processo à parte, cujo motivador desse inquérito foi o filho dele, Dudu Bananinha. Por isso, os dois agora estão indiciados. E a gente vai fazer muito papo ainda para falar dessas criaturas aí, porque Claro. meio que uma história de Gabriel Garcia Marques com o Júlio Verne. Tá o realismo fantástico com a ficção, né? Sensacional. Pô, E, obrigado, José, pela participação. Nos veremos mais vezes, com certeza. Quem sabe a gente se encontra também no Prêmio Best de novo, como a pois gente já é, se encontrou. não, assim, pena que vocês me chamaram em cima, assim, não consegui nem divulgar, e hoje eu estou no dia meio enrolado, né? Mas me chame Claro, aqui que eu ajudo, a gente vai trocando figurinha, vamos fazendo os nossos collabs aí. Falou? maravilha. Brigadão, Tamo viu? junto. Obrigado a você, tamo junto, parceiraço. Tchau, tchau. Um Valeu, até abraço. a próxima. Tchau. Aí, vocês viram, grande